ok? E para esse novo momento que estamos vivendo, a vacinação já em andamento, será que alguma coisa muda para os eventos corporativos? É o que nós vamos descobrir nessa próxima palestra com um médico clínico geral e jornalista muito conhecido de vocês. Atua como comentarista de saúde em rádio, TV e internet. Foi coordenador médico geral da Copa do Mundo no Brasil. E é também conhecido por seu trabalho como comentarista de saúde na rádio CBN Brasil, TV Globo e Globo News. Recebo então com uma calorosa salva de palmas, Dr. Luiz Fernando Correia. Waiting for love. Olha, tá sem áudio, doutor. Só um minutinho. Dá uma verificada aí se está tudo ligado. Tira aí o mute do microfone. Quem e agora? Nunca, né, Milena? Esse último ano e meio. Muito bem, agora sim. Tudo bem? Quem nunca passou por isso? Todo nesse mundo. Último ano e meio. É isso aí. Mas eu queria, como estava dizendo, queria te agradecer a sua generosa introdução, agradecer o convite da Integra, do Rogério e de todos, e dar um bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. E como você falou, ontem foi o Dia Mundial do Rock, né? E eu quase comecei a apresentação com uma música bastante famosa da época, que é O Dia em que o Mundo Parou, né? E o mundo parou em janeiro do ano passado, ou começou a parar em janeiro do ano passado e praticamente parou em março em diante. E o mundo dos eventos sofreu muito com isso, também sofreu uma freada enorme, para isso que vocês estão reunidos para discutir esse assunto. E nesse tempo, justamente com a velocidade que a Integra também correu e inovou e criou novidades, a ciência teve a resposta. A resposta para a pandemia é a vacinação. E o que muda? Essa é a pergunta que você deixou e eu vou tentar ajudar o pessoal a entender um pouco. Como é que funcionam essas vacinas que estão sendo aplicadas? Qual é o risco que a gente enfrenta daqui para frente? E, principalmente, o impacto dessa situação toda no mercado de viagens e no mercado de eventos. Então, vamos lá. A gente teve a chegada da Covid e começou a se falar em vacinas. Ninguém esperava que a gente conseguisse fazer uma vacina tão rápido, né? Só que, para isso, eu já quero deixar uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Essa vacina não foi desenvolvida rapidamente. A gente esquece que lá em 2001, 2002, 2003, o mundo passou por uma pandemia por um coronavírus, que foi o SARS, da Síndrome de Angústia Respiratória Severa, que começou em Hong Kong, atingiu 80 países, não foi tão fatal, graças a Deus, na época, porém, ali começaram a se estudar vacinas para coronavírus. É lógico que a pandemia essa murchou sozinha, depois de um ano e pouco, atingiu 80 países, os 5 continentes, e o dinheiro para pesquisa também diminuiu. Aí vamos caminhando até 2015. Em 2015 temos um outro susto, aparecimento da MERS, da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que está por aí ainda, fica mais ou menos restrita naquela região do Oriente Médio, causa casos de vez em quando. Aí a vacina para coronavírus tomou outro impulso. E, obviamente, com a chegada do SARS-CoV-2, já dá para ver que ele é bem parecido com aquele lá de 2001, 2002, por isso que a vacina veio rápido. Então, se você ouvir alguém dizer que a vacina veio rápido demais, ela não veio rápido demais, ela levou 20 anos para ser feita. Por isso que pôde ser feita com a segurança que tem até hoje. E para que serve uma vacina, só para a gente lembrar, vacina é uma coisa que serve para induzir o nosso corpo, ensinar o nosso corpo a identificar o inimigo e conseguir se defender dele, produzindo anticorpos, né? Já a palavra que todo mundo já conhece, o tal dos anticorpos neutralizantes, e também a memória celular, ou seja, onde se guarda essa informação do inimigo para que a gente possa se defender, se encontrar ali de novo. A gente tem vários tipos de vacina. Tem vacinas bastante inovadoras, que são as vacinas de informação genética, como, por exemplo, a vacina da BioNTech Pfizer e a vacina da Moderna,
Essas duas são de uma plataforma que utiliza uma informação genética, é um mecanismo natural das nossas células. Esse RNA mensageiro que tanto se fala, ele não é parte do genoma, ele é produzido no genoma para que o genoma, ou seja, o nosso DNA, informe a nossa célula o que tem que ser produzido. No caso, o anticorpo. Então, a gente entrega para nosso corpo essa informação sobre a forma de RNA mensageiro que entra na célula e faz a produção dos anticorpos contra o coronavírus. Temos um outro tipo de vacina onde a informação ela é meio que levada por um caminhãozinho, um vetor viral, né? Então, temos a vacina a Sputnik, temos a vacina da Janssen, da Johnson & Johnson, a vacina de AstraZeneca, Oxford, que está sendo utilizada no Brasil, e a vacina da CanSino, por exemplo. Todas elas utilizam esse transporte, um caminhãozinho, que é um vírus que não causa doença, mas leva essa informação para a nossa célula, que, de novo, passa a produzir os anticorpos contra o coronavírus. Ainda temos um tipo de vacina diferente, que é o da vacina da Novavax, que foi aprovada recentemente em alguns países do mundo, onde tem simplesmente uma proteína sintética, ou seja, é uma proteína fabricada em laboratório, que é semelhante, é igualzinha à proteína do vírus. Então, quando eu levo essa proteína para dentro do nosso corpo, o nosso corpo identifica aquilo como inimigo e passa a produzir anticorpos contra ele. Então, eu não estou levando pedaço do vírus. Eu estou levando uma coisa feita em laboratório, montaram ali um legozinho de proteínas, e essas proteínas são levadas para o corpo e aí se produz anticorpos contra o vírus. Essa é da vacina de partícula de proteína. E ainda temos as vacinas de vírus inativado. Essas são vacinas mais tradicionais na fabricação. A gente já faz isso, a febre amarela, já faz isso para a gripe. E a vacina, por exemplo, é a Coronavac, que no Brasil está sendo usada. Todas essas vacinas que eu falei, elas são seguras, são eficazes, foram testadas amplamente no mundo inteiro a partir de metade do ano passado e começaram a ser aplicadas no final do ano. É sempre muito bom lembrar essa imagem da Dona Margarete. A Dona Margarete foi a primeira pessoa no mundo a ser vacinada contra o coronavírus. Olha só o que é... Olha, guardem essa data, 8 de dezembro de 2020. Ali começou a mudar o jogo, né? E o que a gente já tem até hoje? O mundo já aplicou, obviamente isso aí está um pouquinho atrasado, são dados de sábado e domingo, o mundo já aplicou mais de 3 bilhões de doses de vacina. 3 bilhões 420 milhões de doses de vacina foram aplicadas no mundo inteiro. Aí temos separado por continente a Ásia, América do Norte, União Europeia e América do Sul. Só que tem uma pegadinha nesse gráfico. Qual é? Estão vendo que a Ásia foi o local, talvez, o continente onde mais se aplicou vacinas? Pois é, o problema não é a quantidade de doses aplicadas. O problema é o percentual da população que recebeu essas vacinas. E aí, não adianta a Ásia ter aplicado 2 bilhões de doses, praticamente, mas só tem 16% da primeira dose e 9% de vacinação, de esquema vacinal completo. A gente precisa que as pessoas tenham o esquema vacinal completo para estarem protegidas. Então, a União Europeia está na frente, com uma média de 39% de esquema vacinal completo, o América do Norte logo ali atrás com 35%, América do Sul com 15% e a Ásia com 9%. A população da Ásia é a maior parte da população do mundo, de longe. E o que se precisa é que isso seja igual, gente. A gente precisa vacinar todo mundo, conseguir que o mundo inteiro atinja uma cobertura vacinal excelente para que a gente possa, finalmente, decretar o fim da pandemia. E a partir desse dado de cobertura vacinal, é a partir daí que a gente começa a sentir os efeitos de diminuição de casos, diminuição de hospitalizações, diminuição do número de mortes. E aí, os políticos, obviamente, e as autoridades sanitárias, idealmente, podem decidir com relação às medidas que impactam o mercado de eventos e de transporte, que a gente está falando hoje. Porque
É a partir dessa cobertura vacinal ideal que a gente vai atingir a tal imunidade de rebanho, que vamos lembrar aqui, imunidade de rebanho é uma expressão de vacinas, tá? Não é uma expressão epidemiológica ou de pandemia, é uma expressão de vacinas. Você só atinge imunidade de rebanho com vacinação. E quando você atinge esse número, ali alguma coisa perto de 70% de cobertura vacinal ideal, você pode dizer que aquela população, aquela região ou aquele país está seguro. O problema é que não adianta um só ficar seguro, né? A gente está vendo que esse desequilíbrio, isso tem um impacto muito grande no mundo inteiro. E aí, principalmente o pessoal que trabalha com viagens, né? O pessoal do turismo e, indiretamente, o pessoal de eventos, que, afinal de contas, precisam fazer pessoas transitarem pelo mundo como palestrantes, como participantes de eventos, de congressos, e o mundo está fechado. Essa é a realidade. Se a gente olhar esse mapa com data de 12 de julho, a gente só não tem informação muito clara do México, que está fazendo uma revisão das suas restrições. Mas o resto do mundo tem restrições implantadas, algumas mais rígidas, outras nem tanto, mas com certeza o mundo inteiro está de porta fechada. E isso tem impactado de maneira muito importante, principalmente a indústria do turismo, e a indústria de eventos também sofre, como eu falei, por conta da impossibilidade de você trazer participantes ou levar participantes para algumas regiões. E isso vai mudar com a vacinação. Essa é que é a grande verdade. Quando vai mudar? Quando a gente conseguir que essa cobertura vacinal seja mais homogênea, mais equalitária e que o mundo tenha, assim, recebido e distribuído doses de vacina com um esquema vacinal completo, idealmente para 70% da população mundial. E aí, quando eu falo de 70% da população mundial, vamos fazer uma conta rapidinha de chegar. Se a gente ficar nos 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, eu precisaria que 5 bilhões de pessoas estivessem vacinadas. E, como a maioria das vacinas utilizadas é de esquema vacinal de 2 doses, a gente precisa de 10 bilhões de doses aplicadas. A gente ainda está quase na metade do caminho. A gente viu ali a conta de 3 bilhões e 400. A gente precisa ainda de mais outros 6 bilhões e meio de doses aplicadas para que o mundo inteiro esteja seguro. Então, isso é muito importante, é isso que a gente tem que ter em mente, porque até lá a gente vai ter que continuar com o que a gente tem. O que a gente tem? As medidas de proteção individual, as medidas que todos nós fazemos, utilização de máscara, distanciamento físico, ambientes arejados e, principalmente, lavagem de mãos para evitar a transferência do coronavírus junto com isso tudo. Ou seja, enquanto a gente não conseguir atingir a tal imunidade de rebanho, a gente não volta para alguma coisa próxima daquele antigo normal que a gente tinha em tempos pré-pandemia. E a gente ainda tem, desculpe trazer aqui notícias que podem preocupar, né? O Rogério já falou sobre essa coisa da incerteza das variantes, e isso impactando o mercado de eventos. É verdade, existe uma grande incógnita nesse momento no mundo, que é o aparecimento da variante Delta, né, que surgiu inicialmente na Índia e que se espalhou pelo mundo inteiro. Tomou o Reino Unido de assalto, em poucos meses já se tornou a variante, a cepa, o vírus dominante naquele país, está tomando a Europa de assalto, o sul dos Estados Unidos, por ser uma região menos vacinada, está sofrendo muito e tem uma perspectiva de que essa variante também se torne dominante nos Estados Unidos nos próximos meses, e ela já está circulando aqui pelo Brasil. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que estão aí as variantes de preocupação, como a gente chama. Então, a variante Delta, que é aquela descoberta na Índia, atendia por esse nome complicado, B1617.2. Então, a Organização Mundial da Saúde, em maio, decidiu vamos utilizar o alfabeto grego. Por isso, a gente chama ela de variante Delta. No Brasil, a gente tem a P1, né, que é a variante Gama. Ainda é a dominante, mas já temos circulação da variante Delta. Vamos ver como é que se comporta do ponto de vista ecológico essa disputa de espaço. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Bom, e
Onde ela está crescendo? Como eu falei, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Índia, Singapura, África do Sul, Rússia, Uganda e Japão já têm dados mais consistentes da presença da Delta. O que vai fazer diferença, gente? O mais importante nessa história é isso aqui. As vacinas que a gente tem circulando hoje, disponíveis hoje, são eficazes e seguras contra a variante Delta. Porém, a gente precisa que o esquema vacinal seja completo, porque senão, vacinas como a Pfizer e Moderna, que têm eficácia acima de 90%, elas sofrem com o impacto quando tem que os anticorpos que são gerados dentro do corpo do ser humano terão que ser anticorpos contra a variante Delta. Essa eficácia cai na primeira dose, mas se recupera depois da segunda. A mesma coisa já foi testada em vida real com a vacina da Janssen. Também sofre, mas precisamos completar o esquema vacinal para ter segurança. Então, isso quer dizer que a gente tem uma grande incógnita nesse ano, a gente tem um grande senão para que possa se enfrentar a pandemia com as vacinas que a gente tem disponíveis e contra essa variante que está se espalhando. E vamos lembrar que a gente precisa controlar a pandemia para que não apareçam outras variantes ainda. Agora, como o Rogério falou, a perspectiva do mercado era muito boa, ela continua bastante boa, né? Ou seja, o que a gente espera para o mercado de eventos 2021 para 2022? Um crescimento muito grande, principalmente no final do ano de 2022. Tecnicamente, eu não me sinto confortável em dizer que essa explosão de eventos aconteça antes de meados do ano que vem. Vamos ter um crescimento de eventos presenciais a partir de meados do ano que vem, já começando timidamente esse ano, é verdade. Na minha área, alguns congressos médicos estão sendo marcados nos Estados Unidos como presenciais para o final do ano. Também vai depender de como é que será o comportamento da variante Delta e das restrições que podem acontecer ou não. Por isso, eu acredito que com a vacinação avançando, a gente vai ter uma explosão de eventos presenciais em 2022, a partir do meio do ano. Até lá, gente, evento híbrido, evento como esse que está acontecendo hoje, vão continuar acontecendo. Eu acredito que serão a norma, principalmente no próximo ano. Vocês vão discutir muito mais isso aí na programação do evento todo, que eu já dei uma olhada nos painéis que vêm por aí, principalmente a questão de custo, a questão de deslocamento e tudo mais. Então, me pediram para fazer uma análise de perspectivas. Então, a minha visão é essa. Vamos continuar convivendo com regulações e restrições regionais, algumas nacionais no início, ainda até ano que vem, com certeza, regionais e locais. A gente está vendo isso acontecer na Europa, países que já se abriram para receber turistas de outros países, porém de não outros, aí a depender da cobertura vacinal, do número de casos de cada um, lá decidiram com código de cores, países âmbar, países verdes. Então, isso vai variar e vai continuar existindo durante algum tempo, né? Isso favorece, na minha opinião, a produção de eventos regionais e locais, porque a partir daí você pode ter, sim, suspensão de restrições em alguns locais, em cidades, em estados, em regiões de países, o que favorecerá a ocorrência de eventos regionais ou mesmo locais, porque naquele local, naquele momento, as restrições serão suspensas. Eventos internacionais, como eu falei, eu acredito que essa retomada, principalmente em números significativos, só aconteça a partir de meados do ano que vem. Tomara que aconteça antes, mas eu acredito que a gente vai ter essa retomada forte a partir de meados do ano que vem, se a vacinação continuar no passo que anda, né? Vamos com uma coisa que é muito importante. Por que a gente vai ter que continuar se cuidando? Vamos continuar tendo surtos localizados causados pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2. Ele não vai sumir do mapa, gente. Então, adianta a gente achar que por um passe de mágica, ou mesmo por passe da ciência com a vacinação, a situação vai se resolver completamente. Não. Existirão locais onde a cobertura vacinal for maior, como temos, por exemplo, vocês
o pessoal de eventos e de turismo conhece a região do Hell's Kitchen, em Manhattan, tem 100% de população vacinada. Mas, em compensação, tem regiões nos Estados Unidos com menos de 30%, com níveis de 20%, no sul dos Estados Unidos, no centro do meio-oeste dos Estados Unidos. Então, isso vai acontecer no mundo inteiro. Vacinação não é uma coisa simples de se fazer de forma homogênea, por isso vamos continuar tendo surtos, alguns relacionados a posições ideológicas, a posições étnicas, né? A gente tem na lembrança recente um surto de sarampo importante na região de Nova York, numa comunidade religiosa. Temos também um surto de sarampo que aconteceu numa região dos Estados Unidos por uma questão étnica, era uma população que tinha de refugiados que tinha se deslocado e não tinha intimidade com a questão de vacina, não recebia bem essa situação, ali você teve um surto. Então, isso vai continuar rolando, a gente vai ter que conviver com isso e vai ter que se adaptar. O mercado de turismo, principalmente, vai ter que entender que, eventualmente, acontecerão essas situações de emergência. Isso não quer dizer que seja um retrocesso geral, mas vamos continuar convivendo com o vírus. E sempre dependendo de dois fatores: vacinação e aparecimento ou não de variantes que possam se tornar dominantes, com características, por exemplo, como a da Delta, que ela é mais infectante, ela é 50% mais infectante que o vírus original, lá da China, de Wuhan, e alguma coisa, comparado com a nossa, com a Gama, com a P1 brasileira, é estimado que ela seja alguma coisa entre 25% e 30% mais infectante. Então, as características das variantes vão ter um papel importante nessa equação. E, gente, vamos botar isso na cabeça. Vamos ter que conviver com o SARS-CoV-2, com o novo coronavírus, né? Que já não ficou mais novo, né, gente? 1 ano e meio já deixou de ser novo. Enfim, mas o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, vai continuar com a gente por enquanto. Ele vem para ficar. Será que a gente vai ter que vacinar todo ano, como faz contra a gripe? Não sei. Será que teremos doses de reforço da mesma vacina de maneira sequenciada? Ainda não dá para saber. Não é momento de decidir isso no mundo ainda, apesar de todas as notícias que estão rolando. A gente não tem dados científicos para decidir reforço de vacina nesse momento. Porque a gente não conseguiu vacinar todo mundo, gente. O esforço agora é para vacinar todo mundo, e com 2 doses. Depois a gente pensa na questão do reforço para quando isso tiver decidido. Até porque as pesquisas, como eu falei, começaram em julho, mais ou menos, julho, agosto do ano passado. A gente está completando o primeiro ano de avaliação dessas vacinas agora. Então, vamos ter que aguardar antes de decidir questão de reforço. Mas acho que a mensagem o SARS-CoV-2 veio para ficar, os eventos híbridos vieram para ficar, as restrições de viagem impactando o mercado de turismo ainda permanecerão por algum tempo. Eu aposto em pelo menos mais 1 ano, dependendo de alguns locais do mundo, né? E dependendo do curso, obviamente, dessas variantes, da vacinação, mas eu acho que a gente só teria um mundo totalmente liberado, no mínimo na metade do ano que vem. Portanto, eu acho que essa é a perspectiva real que a gente tem hoje, sabendo que tudo pode mudar de repente, né? Esse de repente é relativo. A gente está num momento em que a sensação é muito parecida com a do ano passado, em alguns aspectos. A gente tem um aumento do número de casos na Europa, a gente tem aumento do número de casos nos Estados Unidos. Então, portanto, para o Brasil a mensagem é hora de se preocupar, é hora de se preparar. Tomara a gente não tenha que passar por tudo de novo, mas existe esse risco? Existe. Então, todo esse cuidado que vocês tiveram na preparação desse evento vai ter que ser mantido. Não podemos baixar a guarda, não acabou a pandemia, gente, e vamos ter que conviver com esse vírus por algum tempo. Lamento que não seja uma notícia fantástica, mas é importante ter realidade. E a grande frase da pandemia, essa frase não é minha, obviamente, ela foi cunhada pelo diretor-geral da OMS e é para ser levada, ou seja, só estaremos seguros quando todos estiverem seguros, ou seja, quando todos os países do mundo, de maneira igualitária, atingirem cobertura vacinal acima de 70%. Bom, Milena, vou ficar por aqui, meus contatos estão aí na tela e estou à disposição para a gente tirar algumas dúvidas. Nando, oi.
Olha, sabe como é que é jornalista, né, Luiz Fernando? Super curioso o tempo todo. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta. E essa história de associação de vacinas diferentes é eficaz realmente? É uma boa ideia? Olha, são estratégias que podem ser interessantes e funcionarem. Algumas já foram testadas, né? A gente já tem alguns dados científicos de estratégias de vacinação combinada ou de intercambialidade, que é um nome feio, né? Mas essa combinação de duas vacinas diferentes já foi feito e testado no Reino Unido, a Oxford, AstraZeneca e Pfizer, e deu muito certo. E tem lógica, porque pensa comigo, se eu disse que vacina é uma coisa que ensina para o corpo da gente quem é o inimigo, eu aprendo quem é o inimigo para me defender, eu posso mandar informações sobre esse inimigo de maneira diferente, como eu mostrei nas vacinas. Então, de repente, a combinação de dois jeitos de informar ao nosso corpo como se defender pode ser uma associação boa, mas sempre dependendo de uma pesquisa prévia e de um estudo científico, né, Milena? Então, por enquanto, não tem nada programado para isso acontecer, não. Quem tomou uma vacina vai tomar a segunda dose da mesma vacina, do mesmo fabricante. Em princípio, a gente já tem uma definição, sim. Para as mulheres abaixo de 60 anos, por exemplo, na Europa, está sendo feita a associação de AstraZeneca e Pfizer como estratégia definida. E no Brasil, a gente já tem experiências, dependendo aqui no Brasil, a gente infelizmente não tem um plano geral, né? A gente tem definições locais e estaduais com a associação de AstraZeneca e Pfizer. Essas associações são seguras, elas não mudam em nada o perfil de segurança. A ideia é que eu consiga ter uma eficácia maior e possa eventualmente diminuir o risco de alguns problemas. Legal, que informações importantes nós estamos recebendo nessa manhã aqui com o doutor Luiz Fernando. Olha, mas tem algumas perguntas chegando e eu gostaria, então, de convidar, estão chegando via chat, e eu queria chamar o Edu Murad, por favor, para fazer perguntas e moderar esse momento aqui. Por favor, venha. As perguntas estão chegando. E você vai conversar um pouquinho agora, então, com o doutor Luiz Fernando. Legal, Milena, obrigado. Bom dia, doutor Luiz. Tudo bem? Tudo muito bom estar Edu. aqui com vocês, tudo jóia. Tem algumas perguntas, e para quem está me vendo aqui, acho que o senhor está me vendo aqui no palco, eu tenho dois modelos aqui, né? Tem o digital, que vem no celular, que eu tenho aqui a produção mandando perguntas, e eu tenho o analógico, que vão dizer que é cringe, né? Que é o papelzinho aqui que eu anoto, mas eu sou também analógico e digital. Vamos lá, rapidinho, eu quero criar uma interação, tanto na plataforma quanto para quem está aqui pessoalmente. Quem já foi vacinado aqui? Quem está aqui, levanta a mão. Quem está no chat, põe um joinha aí para a gente saber. Boa, então tem bastante gente já aí vacinada, doutor. Então é um bom sinal nessa linha que o senhor está falando com a gente. Vamos lá, vou trazer algumas perguntas aqui. A primeira é da Luana Nogueira. Lu, um beijo para você. Doutor, tem uma tal de nova variante aí que circulou na Copa América, que veio da Colômbia. É uma nova variante que causa também mais um complicômetro aí. Conta um pouquinho para a gente desse novo modelo. Então, Luana, a brincadeira é que a gente não levou a Copa, mas levou a cepa, né? Essa cepa nova que é descoberta na América do Sul ainda não é o que a gente... As variantes, só rapidinho, elas têm duas classificações. Variantes de interesse e variantes de preocupação. Qual é a diferença de uma para outra? A variante de interesse é quando você detecta que tem um vírus um pouquinho diferente do original e que ele é capaz de ter algumas características de criar um surto localizado, aumentar a infectividade naquela população, mas não se espalhou ainda. Então, passa a ser classificado como variante de interesse. E tem as variantes de preocupação, onde a gente já está indo até a variante Delta, que é essa que eu falei, alfa, beta, gama e delta. Essas, sim, são variantes capazes de ter mais infectividade, de causar um número maior de casos, hospitalizações, até mortes, e terem se espalhado pelo mundo. Essa variante da Copa América, que está levando o apelido de Cepa América, mas ela vai ser classificada provavelmente como variante lambda, alguma coisa assim, acredito eu, pela ordem, ela ainda não é uma variante que causa problemas conhecidos importantes. A nossa preocupação, Luana, no momento ainda é a variante Delta.
Só para lembrar que todo mundo pode enviar perguntas direto aí na plataforma, no espaço. É só fazer a sua pergunta, não é isso, Edu? É isso aí, só mandar, o pessoal da produção tá mandando para cá, para mim, para Milena. E também, quem tiver aqui, gente, é só levantar o braço, a gente leva o microfone até vocês. Ó, já tem uma pergunta aqui, ó. Quem vai levar o microfone, por favor? Já tem aí, Pronto, já chegou. Olá, bom Se dia. identifica pra gente. Sou Sandra, da Expertise Group. Parabéns, doutor Luiz Fernando, sou sua fã. Eu tenho duas perguntas. Uma, na tua apresentação, quanto ao combate a essa nova variante Delta, você explanou sobre 3 vacinas. Nós temos 5, estão fora AstraZeneca e Coronavac. Por quê? Porque a gente tem, Sandra, a gente tem que ter dados científicos consistentes. A gente já tem um indício bastante importante de que a AstraZeneca é capaz, sim, de conseguir combater a variante Delta. Os dados do Reino Unido apontam para isso, ainda não foram publicados, mas a gente já sabe, na vida real, que ela consegue manter as defesas contra a variante Delta. Com relação à Coronavac, a Coronavac ela está sendo utilizada em vários países do mundo, né, como todo mundo sabe, mas nenhum desses países ainda sofreu a invasão da Delta de maneira importante. Então, a gente não tem um teste de vida real da Coronavac contra a variante Delta. O que a gente tem? A gente tem dados de laboratório, em laboratórios principalmente na China, onde pessoas que receberam a Coronavac, você pega o sangue, o soro, a parte líquida do sangue dessas pessoas e coloca em contato com a variante Delta e vê se ali os anticorpos que ela já tem, porque ela tomou a Coronavac, são capazes de atacar o vírus. E as boas notícias são que, em laboratório, os anticorpos criados a partir da Coronavac também são capazes de neutralizar a variante Delta. Muito mais. Mais uma? Vai lá, Sandra, rapidinho. Até por causa do mercado de eventos internacionais, viagens, a gente vê muita escolha pela vacina em função dos Estados Unidos não aceitarem os que tomaram a AstraZeneca, e a Europa, eu não tenho certeza, mesmo a OMS considerando a Coronavac, se está permitido. Isso é real? Você acredita que isso vai se prolongar ou teremos aí uma abertura, uma licença para entrada com os que tomaram essas 2 vacinas? Olha, teoricamente, tecnicamente, toda vacina aprovada pela OMS, num país onde a OMS é reconhecida como uma entidade internacional, não deveriam acontecer essas restrições. Uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que o mercado de turismo, por exemplo, podia iniciar um movimento. Todo mundo que trabalha com o mercado de eventos e turismo conhece a cadernetinha amarela da febre amarela, né? Que é um documento internacional reconhecido no mundo inteiro e que foi produzido a partir da necessidade de que se comprovasse com um documento internacional que alguém estava imunizado. Então, eu acredito que o que precisa acontecer é um documento internacional de vacinação, de imunização contra o coronavírus, porque aí não fica aquela coisa. Você imagina você chegar no aeroporto estrangeiro, na imigração de um país, com o papel da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Pode ser que a pessoa responsável lá não goste da cara do papel, né? E vice-versa. Então, eu acredito que a gente vai caminhar para um documento ou um app, seja o que for, né, digital ou analógico, que mostra a imunização. Eu acho que a OMS está perdendo tempo nisso, já devia ter partido para esse tipo de iniciativa, porque senão a gente fica dependendo de decisões locais que muitas vezes podem não ser tomadas por critérios técnicos e sim critérios econômicos e políticos, né, Sandra? Legal, Sandra, obrigado, doutor Luiz. Tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, o senhor já respondeu uma que veio aqui para a gente, que se existia um movimento global no sentido de criar um único sistema de rastreamento, algum passaporte, o senhor já deu para a gente aqui essa resposta. Tem uma pergunta prática aqui do setor de eventos, que é o seguinte: nos eventos nós temos testado as pessoas que participam dos híbridos, até nos presenciais que estão acontecendo, esses testes rápidos, até para a gente ter isso num fluxo dentro do evento. São eficazes mesmo esses testes? A gente consegue ter aí uma ideia de percentual de proteção real para quem está participando desses eventos e esses testes que a gente tem feito? Olha, nenhum teste é 100% perfeito.
A gente tem o padrão ouro, que é o RT-PCR, né, que inclusive existem mecanismos de se fazer o RT-PCR de forma bastante rápida. Agora, quando você começa a apressar esse processo, e aí nós estamos falando de testes de antígenos, esses testes rápidos, chegando até nos testes de farmácia, você perde sensibilidade, com certeza. E isso deixa passar uma quantidade proporcionalmente cada vez maior de pessoas infectadas. Então, eu acredito que a questão da testagem para eventos, ela é importante. Agora, ela tem que ser encarada de uma maneira, não só de uma questão da portaria, vamos dizer assim. Não é um passaporte para você entrar. Tem que estar dentro de uma estrutura. E, infelizmente, o que eu vejo é que não existe essa integração toda. Ou seja, você foi testado para entrar num evento. Eventualmente, será que se você ficar doente depois, alguém vai saber? Provavelmente não. Por exemplo, a gente precisa de uma estrutura. Onde é que tem isso? O Reino Unido já tem isso. O NHS, que é o Sistema de Saúde do Reino Unido, criou um app onde toda pessoa, todo e qualquer teste realizado no país, quando for realizado, aonde for, a pessoa tem que registrar nesse aparelho, nesse app do seu celular. E o que permite isso? Você vai entrar no restaurante, você tem um QR Code na porta, você registra o QR Code no app, você esteve ali. Se alguém que esteve naquele mesmo local, no mesmo dia que você, na mesma hora, fizer um teste amanhã e der positivo, possivelmente essa pessoa estava infectante na véspera. Então, isso que é importante. O teste em si, ele é um momento, ele é igual uma foto Polaroid. Eu tiro uma foto Polaroid. Primeiro que eu não sei o que aconteceu com essa pessoa antes. E muitas vezes eu não vou saber o que acontece no dia seguinte. E a gente sabe que, infelizmente, quem está infectado é possivelmente infectante dias antes de aparecer o resultado positivo. Então, mesmo o teste mais sensível com a RT-PCR, ele carrega junto essa situação. Ele é um retrato do momento. Não garante que a pessoa não esteja infectante. Diminui a chance? Com certeza. Você já pega aí 55%, eventualmente, das pessoas já contaminadas com níveis de vírus detectáveis pelo exame. Mas você tem os 45% de assintomáticos, que não vão ter queixa alguma, por isso nem vão fazer um teste que não seja para entrar no evento, e você tem a possibilidade daquela pessoa estar infectada e não ter vírus suficiente naquele momento do teste para passar para os outros, mas logo depois ela pode ter. Então, existe sempre um risco, infelizmente. Legal, doutor, obrigado. Nosso tempo está estourado aqui, né, Milena? Mas eu queria só deixar uma provocação para os gestores de eventos, as agências, enfim, os organizadores de eventos. Né? Pegando até um gancho nessa resposta, a nossa indústria, Milena e doutor, já segue todos os protocolos desde antes da pandemia. Então, é uma indústria realmente que segue muito as regras e os protocolos. E agora a provocação que eu deixo para vocês é, baseado em todas essas informações que nós tivemos aqui, a gente tem que tomar decisões de modelo de eventos, que os eventos não vão parar. Então, a provocação para vocês é, qual é o seu plano A, qual é o seu plano B? O Rafa, agora há pouco, falou, segundo semestre pode ser que falte, né, hotel ou falte espaços de eventos. Então, aí fica a provocação para vocês, organizadores, qual é o plano A, qual é o plano B para vocês se programarem. Milena, bola com você. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito ao doutor Luiz Fernando Correia. Excelente palestra, respostas esclarecedoras, incrível. Muito obrigada ao Edu também pela moderação. Muito obrigada, tá, doutor? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Milena, o convite e estamos sempre às ordens. Só chamar. Eu agradecer você que já se declarou meu ouvinte. Obrigado por ouvir o Saúde em Foco. É isso aí, muito rock and roll, hein? Esporte, rock and roll, vamos lá. É isso aí, gente. Parabéns. Nós vamos ter, então, um intervalo rápido de 10 minutinhos, gente. Vamos aproveitar para engajar ainda mais sua publicação, enviar seus vídeos para o WhatsApp através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Vale ressaltar que temos uma plataforma incrível para vocês explorarem, hein? E mais do que isso, você pode entrar ao vivo conosco já no próximo bloco. Prestem atenção, hein? Para participar ao vivo, vá no Faça Aqui suas perguntas. Atenção!
que está aí, então, na tela de transmissão. E clique no ícone vídeo. Esse ícone tem o formato de uma câmera. Aí você vai entrar em uma sala de espera para poder entrar ao vivo. Você aguarda ali que você vai participar também, beleza? Então, para quem está na plataforma digital, é só aproveitar para curtir toda a plataforma. E para quem está aqui presencialmente, nós teremos um coffee ali fora e nos vemos em 10 minutinhos, tá, gente? Lembrando, continue a postar, hein? Vamos lá, marcando. Até já! Seja bem-vindo ao evento Integra Innovation. Para ficar por dentro de toda a programação, aqui você terá à sua disposição toda a agenda do nosso evento. Aqui na área da plenária, você poderá participar de todas as apresentações ao vivo. A cabine de fotos é o espaço que preparamos exclusivamente pensando em você. Entre e tire sua foto. Ela irá aparecer no nosso mural e você poderá compartilhar em suas redes sociais. Aqui nessa área, todas as fotos postadas nas redes sociais serão rastreadas através da hashtag Integra Innovation. E fique atento, pois essa participação está valendo prêmio. Deixe aqui suas impressões sobre o evento. Em nossa biblioteca, você encontrará conteúdos exclusivos desenvolvidos especialmente para você. Assista a vídeos sobre a Integra e nossos produtos. Aqui na área de Network, você poderá interagir com outros colegas de áreas de negócios similares ou diferentes. Nessa área, você encontrará profissionais à sua disposição para tirar dúvidas sobre nossos produtos e serviços. Obrigada por estar aqui conosco e bom evento! A partir de uma ideia, a partir de uma execução, a gente é muito mão na massa. A gente é muito mão na massa. Eu comecei a trabalhar muito cedo no mercado de turismo, trabalhei 34 anos para a mesma empresa e em 2014 resolvi dar uma reviravolta. Tudo estava indo muito bem até 2014, foi algo muito impactante, que foi a primeira vez que eu fui desligado de uma empresa. Só que aquilo me encorajou de tirar meus projetos da gaveta e tentar empreender. Já conhecia a minha sócia e a gente marcou um café, na verdade foi um almoço, e aí eu desenhei esse sistema num guardanapo. Começou a rascunhar num pedaço de papel, num guardanapo, na verdade, durante o almoço. Me lembro até hoje que o guardanapo era pequeno para tanta coisa que eu queria fazer. Eu virei para ele e falei assim, tá, e por que a gente não faz isso então? Por que a gente não abre uma empresa? E aí a gente começou a Integra a partir desse guardanapo. Quando a gente tinha o projeto, mas não tinha um nome. E eu acho que um nome de uma empresa, ela não tem que ser dentro de um brainstorm, tem que ser de um insight, um momento. Estava lendo uma matéria no celular, enfim. E aí eu vi o nome Integra, rapidamente liguei para a Haruvi e falei, olha, eu acho que tem um nome aqui, o que você acha? E ela falou, adorei, vamos em frente e vamos construir essa marca. Sim, o começo foi muito difícil, tecnologia, desenvolvimento, é um processo muito lento. A primeira coisa que a gente começou a mapear, né, era integrar, e aí foi o propósito do nome, né, integrar soluções, múltiplos sistemas dentro de um único projeto. E ali tinha vários sonhos. Durante esses 2 anos, 2015 e 2016, mais atrás dos bastidores, fazendo a parte administrativa, correndo atrás de papelada, analisando contratos, estruturando a parte burocrática da Integra. E aí, naquele momento, era eu mais um programador, então eu especificava, eu criava apresentação, eu era comercial, eu fazia
Bom, desde obras que a gente tentava fazer naquele pequeno espaço que a gente está e sempre com uma visão de startup, que precisava crescer, precisava produzir, e a gente começou a receber os primeiros clientes, os primeiros pedidos, os primeiros contratos. Eu acho que o principal desafio foi colocar a empresa de pé, e quando ela passou a ser produtiva, era o compromisso com a entrega para os clientes. A gente faturou quase nada no primeiro, era muito investimento, mas no segundo ano a gente começou a ver as coisas andando de uma outra forma. Ah, mas que tamanho que você queria? Naquele momento, a gente não tinha uma ideia do tamanho, a gente sabia o que a gente queria, que a empresa desse certo. E aí veio 2016, 2017 e a Integra sempre, a cada ano, dobrava de tamanho. Em vários momentos, profissionais de muitos anos de evento falaram que, olha, esses eventos não têm lógica, eventos não é... Tudo pode acontecer, e a gente sempre respeitou isso, mas também sempre a gente acreditou que existia, sim, processos que a gente poderia automatizar em eventos. Em 2019 foi uma grande marca para a gente. A gente chegou em 100 mil eventos que nós gerenciamos dentro da plataforma, eventos desde pequeno porte a eventos de grande porte. Conectamos nosso sistema com as maiores agências do mercado brasileiro. E aí a gente fez todo o nosso planejamento estratégico quando chegou 20. E aí veio a pandemia. Em março, um olhou para a cara do outro e falou, bom, e agora, né? O que nós vamos fazer? E aí a gente tomou duas decisões, tinha dois caminhos. Ou a gente ia hibernar a empresa, ou a gente ia encarar. E aí a gente falou, vamos encarar. E aí, final de março, a gente fez o nosso primeiro evento digital. 2.000 pessoas, 2.500 pessoas no mercado de eventos conectadas. A gente não entendendo o que estava acontecendo, como que era aquilo lá. E aí, quando a gente voltou do evento, o evento foi um sucesso e a gente estava na Dutra. E aí, no meio do caminho, a gente falou assim, a gente vai montar um sistema onde pessoas se conectam e a gente vai ser uma suíte de soluções tecnológicas. O mercado não pode parar. E a gente vai, amanhã cedo, a gente vai reunir todo mundo e a gente fala que a ideia chegou e a gente vai produzir isso aqui e colocar todas as energias possíveis em relação a isso. E foi uma grande sacada do Rogério com a equipe, deslumbraram a possibilidade de fazer eventos virtuais e aí nasceu a plataforma, o Hall. Em maio veio a avalanche de eventos. Tudo que foi represado de março, abril, a gente começou a atender, a gente foi a primeira plataforma do mercado brasileiro a criar soluções para transmissões de eventos digitais. E aí passou 20, a gente fez mais de 800 eventos, eventos de 10 pessoas, eventos de 100 mil pessoas, 30 mil pessoas. E a gente se conectou com muita gente bacana nesse momento, que nos fez crescer em 2020 mais de 5 vezes o tamanho da nossa empresa. Aquilo foi melhorando a cada mês, a cada evento, aprendemos muito com os clientes. Cada cliente tem uma demanda diferente e isso é muito positivo, isso ajuda a engrandecer a plataforma. A gente entrou 21, em 4 meses de 21 a gente fez o tamanho, o volume que a gente fez em 2020, que já tinha crescido 5 vezes, e a empresa continua crescendo. E chegamos até aqui e tenho certeza que o futuro nós vamos superar também com muito êxito, muito sucesso. A gente tem um propósito dentro da corporação que cada um tem um envolvimento, cada um tem uma dedicação para justamente poder prover soluções, atender os nossos clientes, encantar os nossos clientes. Então isso é algo que a gente busca todos os dias quando acorda, automatizar ao máximo o nosso mercado, mas sempre com um olhar humano.